Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Sempre volta. Era o último dia do ensino médio e eu mal podia esperar pelas férias de verão. Entrei no ônibus escolar e sentei atrás do motorista como sempre faço. Eu poderia dizer que Gordon, nosso motorista, estava deprimido. O boato era que ele estava sendo dispensado. 30 anos, ele dirigiu o ônibus para ser demitido por causa do Esquadrão de Pegadinhas. O Esquadrão de Pegadinhas era composto por Tony, Dan e Jean. Na verdade, eles acumularam 3.000 seguidores no TikTok. Na semana passada, eles pregaram uma pegadinha em Gordon que envolvia derramar uma raspadinha de cereja em cima dele. E você pode se perguntar, como isso seria uma pegadinha? Gordon, obviamente, ficou chateado e pela primeira vez xingou as crianças. O vídeo se tornou viral e o conselho escolar não quis ficar mal. Então, eles o estavam deixando ir. Como você tá, Bob? Animado pro ensino médio? Gordon me perguntou. Ele me conhecia pelo nome porque eu agradecia a ele todos os dias quando saía. Eu podia ouvir o desespero em sua voz. Principalmente eu tô pronto pras férias. Olhei de volta para o esquadrão de pegadinhas. Jean tinha o que parecia ser uma pistola de água. Aí, é melhor ficar de olho nesses engraçadinhos, eu disse a Gordon. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Tá tudo bem. Eles não podem me machucar. Não mais. Foi quando percebi que não estávamos seguindo a rota normal do ônibus. As crianças olhavam em volta, confusas, sussurrando umas para as outras, imaginando para onde estávamos indo. Gordon pegou o microfone e falou no sistema de som do ônibus. Eu dirijo esse ônibus há 30 anos. Quando comecei, as crianças se comportavam muito bem. Era uma alegria. Como se fosse uma deixa, o esquadrão de pegadinhas entrou em ação. Jean começou a gritar e borrifar a pistola de água por toda parte, enquanto Dan e Tony gravavam. A água estava vermelha, brilhante e manchando tudo. Gordon estava chorando. Parecia que ele tinha um discurso inteiro planejado, mas o esquadrão de pegadinhas estragou tudo. O ônibus começou a subir uma grande colina, um penhasco íngreme a poucos metros da estrada. Ele me olhou no espelho e fez um gesto para que eu fosse até ele. O que foi? Você quer que eu tente impedi-los? Ele se levantou do assento, ainda com cuidado de manter as mãos no volante e o pé pisando fundo no acelerador. Senta, ele disse. Ele foi assertivo, então eu escutei. Ele se virou para me prender com o cinto de segurança. Você é o único que já me agradeceu. Ele puxou o volante bruscamente. O ônibus voou em costa abaixo a 120 km/h. Bateu com força e começou a rolar, girando como uma tora em um torno. Gordon e todo o ônibus de crianças dançaram, batendo para cima e para baixo. Os gritos foram silenciados por ossos quebrando e pescoços estalando enquanto o caixão de metal rolava e girava. No sopé da colina, após a colisão final, na terra poeirenta, tentei gritar por socorro com as costelas quebradas. Ninguém mais estava se movendo. Acampamento bíblico. Desesperados para controlar o seu comportamento desordeiro, os pais de Lucas o enviaram para um acampamento bíblico de verão. Lucas tinha 14 anos e todos os hormônios. Ele se importava pouco com Jesus, mas estava determinado a conseguir uma namorada de verão. Tudo bem, garotos. Apenas um alerta antes que as luzes se apaguem. A estoica conselheira Kelly
tentou trazer ordem aos adolescentes indisciplinados. Ouvimos rumores sobre planos de fugir para a floresta. Primeiro, esse não é um comportamento do qual Jesus se orgulharia. Segundo, há animais selvagens lá fora, até ursos. Então, é perigoso. Não podemos trancar a porta porque há risco de incêndio. Então, por favor, fiquem na cama. Tenham uma boa noite de descanso para que amanhã possamos continuar o nosso culto. Ela apagou as luzes. Em pouco tempo, Lucas começou a escorregar para fora da cama. Seu amigo David tentou impedi-lo. Lucas, volta para a cama. Eu não posso, eu tenho um encontro com a Laura. Você ouviu o que a conselheira disse. Além disso, você nem gosta da Laura, você é sempre mal com ela. Isso se chama flerte, Dave. Se você tivesse um cérebro, entenderia. Você vai arrumar problema pra gente. A Laura disse que poderíamos nos entender. Até mencionou coisas com as mãos. O próprio Deus não poderia impedir que a gente fizesse coisas com as mãos. Lucas pulou da cama e escapou da cabana. Era uma noite nublada. Nenhum luar enfeitava o acampamento. Lucas verificou se havia movimento e correu para as árvores. Laura deveria estar apenas um pouco na floresta, o suficiente para que ninguém os incomodasse. Mas era difícil dizer o quão fundo ele estava indo no escuro e... A armadilha de urso prendeu no tornozelo de Lucas, quebrando-o imediatamente. Ele gritou de dor ao cair no chão. Ele tentou separar as mandíbulas da armadilha, mas ela segurava firmemente sua perna quebrada. Ele gritou por socorro. Seu tornozelo latejava. Cada batida do coração disparava de dor em sua perna. Uma lanterna estalou. A luz do LED o cegou. Lucas, por que eu não estou surpresa? Era a conselheira Kelly. Por favor, me ajuda. Eu vou, em um segundo. Primeiro, por que você está aqui fora? Deus está ouvindo, hein? Não minta pra mim. Foi um desafio. Os outros meninos me desafiaram. Mesmo? A lanterna virou e iluminou Laura. Ele queria fazer coisas pecaminosas comigo, senhorita Kelly. Isso não é verdade. Lucas mentiu. Por favor, tira isso de mim. Você mentiu pra mim, Lucas. Acho que você precisa de um tempo para orar. Vamos buscar você pela manhã. Não grite muito alto. Eu não estava mentindo sobre aqueles ursos. A lanterna se apagou. Lucas foi deixado sozinho na armadilha. Em vez de rezar, ele procurou uma vara grossa para abrir a armadilha. Ele ouviu um farfalhar nos arbustos. Não seja um urso, ele pensou. Da escuridão, rastejou o que poderia ser um cachorro. Graças a Deus, não era um urso. O lobo afundou suas presas na garganta de Lucas, despedaçando a carne enquanto balançava a cabeça. Sangue jorrou de seu pescoço enquanto ele tentava gritar, mas nenhum som saiu. Nada pode acontecer aqui. Não é até que seja tarde demais, muito tarde, que você percebe que deveria ter fugido quando teve a chance. É somente quando os homens de uniforme com armas ao seu lado estão à sua porta que você vê o quão cego você estava. Percebe que tem assistido seu mundo implodir lentamente, como um espectador levemente preocupado quando deveria estar lutando por sua vida. Era tudo tão comum, tão banal. A maneira como o mundo virava de cabeça para baixo. Ainda tinha o futebol toda semana. Você ia pro trabalho, batia papo e comprava uma geladeira nova quando a velha dava problema. E durante todo o tempo, uma rede inexoravelmente se fechava cada vez mais ao seu redor. O problema é que, olhando para trás, você não tem certeza exatamente quando deveria ter percebido que dessa vez as coisas eram diferentes. Que as eleições, as mudanças na lei e os noticiários febris com seus alertas de notícias de última hora em rolagem eterna não eram apenas mais ruídos de fundo, que dessa vez os alarmes eram reais.
Talvez tenha sido quando a lista de coisas sobre as quais você não podia falar começou a crescer. Quando as pequenas coisas que sua família fazia de diferente, que carro você dirigia, que cerveja bebia, que roupas sua filha usava, começaram a te diferenciar dos seus vizinhos. Talvez tenha sido quando você recebeu uma nota da escola de que sua filha havia recebido uma detenção por trazer um livro que estava na lista de proibidos. Provavelmente, pelo menos, deveria ter sido quando os funcionários dos serviços de proteção apareceram à sua porta para investigar uma reclamação sobre a segurança de sua filha. Quando lhe contaram, receberam uma denúncia de que ela era, segundo os autos do estado, realmente sua filha. Mas, mesmo naquele momento, não parecia real. Eles cumprimentaram você naquela primeira visita, com sorrisos pálidos e apertos de mão moles, em seus ternos mal ajustados, e sem fôlego por causa da caminhada até o estacionamento de onde o seu Ford empoeirado estava estacionado. Eles não pareciam os bandidos com botas pretas em um estado totalitário. Eles pareciam cansados e entediados, e como se preferissem estar em outro lugar também. Você conheceu o oficial que os acompanhou de sua igreja. Ele deu um sorriso envergonhado para você, e parecia impossível que tudo isso não fosse esclarecido. Você não acreditava que isso pudesse acontecer, mas agora aconteceu. Quando você ouve aquela batida na porta, descobre que sua respiração não sai de seu corpo como acontece com os personagens dos suspenses que você lê, mas fica preso dentro de você. Você se sente como um motor tentando loucamente ganhar vida. Suas engrenagens rangendo, pistões e bielas girando, mas cheio de combustível inutilizável, engasgando e ofegando, e simplesmente não pegando. Quando você não atende a porta, eles a arrombam. Você permanece depois que eles saem, sozinho, em sua casa vazia, até muito depois que a escuridão cai.